Aqui estamos nós outra vez, juntos novamente, juntos para a honra e glória do nosso Deus, na Igreja da Madrugada. Mais uma vez, um ótimo dia a todos, que a paz e a graça do Senhor inunde o coração de todos vocês. Marcelo, meu querido irmão Marcelo, a partir desse momento, meu querido, você está liberado, autorizado a ministrar a palavra do nosso Deus. Deus te abençoe, Marcelo, Amém. seja muito bem-vindo, é uma alegria ter você aqui outra vez, viu? Obrigado, irmão Mário. Eu é que agradeço o privilégio e a honra de receber, né, esse convite maravilhoso de falar sobre um tema tão importante, né? Todos estão me ouvindo muito bem? E, Marcelo, estamos ouvindo, graças a Deus. Que bom, louvado seja o nome de Deus. Vamos falar com Deus, né? Pai querido, Deus de amor de infinita misericórdia. Neste momento, Pai querido, onde é o momento mais solene, onde temos o privilégio, Pai querido, de poder ouvir a Tua voz através dessa mensagem, te pedimos que o Teu Santo Espírito possa falar profundamente aos nossos corações, Pai Amém, querido. Senhor. Que tudo que for falado aqui seja aquilo que o Senhor deseja transmitir à Tua igreja, ao Teu povo. Pai querido, que nesse momento eu me cale e o Senhor venha falar através de mim. Usa-me, Pai Amém. querido, pela misericórdia que há no Teu santo nome. Bendito Deus, eu venho te pedir que nós venhamos a ter fome e sede de Ti, para que nós venhamos, Pai querido, te buscar cada vez mais com mais intensidade, para que nós venhamos a nos deleitar em estar na Tua presença e só o Teu Santo Espírito, Pai querido, para operar esse milagre em nós. Amém. Dai-nos a Tua bênção, dai-nos a certeza da Tua companhia, de que o Senhor está ao nosso lado. Essas bênçãos eu te peço, essas bênçãos eu já te agradeço, em nome e por amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É Amém. no nome dele que eu te agradeço. Amém. Hoje eu vim falar sobre o capítulo 16, né? Orando em espírito pelas promessas de Deus. Antes de começar o tema propriamente dito, o Espírito Santo ele ficou falando muito ao meu coração e eu gostaria de trazer aqui uma ilustração rápida sobre esse assunto, né? Eu coloquei aqui, ao refletir sobre esse tema da oração, veio à minha mente os princípios básicos do mundo espiritual. Aí eu coloquei aqui a oração, né? É o meio pelo qual a gente se comunica a Deus, que vai ser o tema desse estudo de hoje. A consagração, que é o quê? Que é a obediência à palavra de Deus, né? É Deus falando aquilo que ele deseja para conosco, sabendo que os seus caminhos são os melhores, né? E os seus pensamentos são muito melhores do que o nosso. E o Espírito Santo de Deus, que é Deus aqui conosco, né? Aí eu fiz uma pergunta aqui, ó. Deus ele muda? Sim ou não? Não, né? Aí, ó, se no passado ele agiu de uma forma, será que no presente ele agiria de uma outra maneira, de uma outra forma? Eu fico vendo às vezes, irmão Mário, a igreja elaborando tantos projetos, tanto esforço humano, e no meu pensamento bastaria uma única coisa. Sabe qual é, meus queridos? Colocar a igreja para orar e para se consagrar ao Senhor. Deus não muda e não divide a sua glória com ninguém. E quando me veio esse tema da oração, eu lembrei da história de Gideão e dos 300. Eu gostaria de rapidamente fazer aqui uma explanação sobre esse tema e falo uma coisa muito interessante. Olha só, por causa dos pecados do povo de Israel, Deus entregou o povo de Israel aos midianitas por 7 anos. E durante esses 7 anos, os midianitas eles oprimiam o povo de Deus. Isso fez mais uma vez com que o povo de Deus pudesse clamar ao Senhor, pedindo a Deus o que é misericórdia e perdão, porque eles haviam errado para com Deus. E Deus, mais uma vez, sendo misericordioso, sendo grandioso, ele levanta um profeta. Não, já tinha um profeta, né? Ele pede para o profeta tranquilizar o povo e ele levanta mais uma vez um libertador, que é Gideão, né? Gideão convoca o povo para a guerra, isso está em Juízes, capítulo 7, versículo 2, e diz assim, ó, disse o Senhor a Gideão, é demais o povo que está contigo para eu entregar os midianitas nas suas mãos. Israel poderia se gloriar contra mim, dizendo, a minha própria mão me livrou. Quando Gideão fez esse chamado, chamando o povo para a guerra, né, para Deus livrar ele das mãos dos midianitas, compareceram 32 mil pessoas.
E Deus falou, não, é muita gente. E Deus vai e pede para sair todos aqueles medrosos e os tímidos, né? E saíram 22 mil pessoas e continuaram cerca de 10 mil. E Deus falou, não, ainda é muita gente, né? E faz aquela prova lá para todos aqueles que estão bebendo água, e daqueles só sobraram 300, né? Mas o exército que eles iriam enfrentar, meus queridos irmãos, era um exército gigantesco. Em Juízes 7, versículo 12, diz assim: os midianitas e os amalequitas e todo o povo do Oriente cobriam o vale como gafanhotos, em multidão, e eram os seus camelos em multidão inumerável como a areia do mar. Deus, em várias oportunidades no passado, ele quis mostrar que ele é que faz as maravilhas no meio do povo, e ele não divide a sua glória com ninguém. E se é para Deus operar as suas maravilhas, então é para que o seu nome possa ser glorificado. Com este pensamento, vamos então ao tema desta manhã, que é um tema muito importante. Vem falando aqui, ó, Deus tem dado a nós muitas promessas na Bíblia que vêm ao encontro de todas as nossas necessidades. Tanto no Velho quanto no Novo Testamento tem excepcionais exemplos do povo de Deus clamando pelas promessas em sua palavra ao enfrentar dificuldades. Aqui vem falando, né, a respeito de um testemunho. Eu aprendi o conceito de clamar pelas promessas de Deus em oração. Enquanto jovem, isso provou ser uma grande bênção ao longo da minha vida e do meu ministério. Meus amados irmãos, a gente só aprende a clamar a Deus pelas promessas bíblicas em meio à tribulação, em meio à turbulência. Mas para que isso aconteça, né, a gente precisa ter intimidade com Deus. A gente precisa ter relacionamento com Ele, porque a gente só confia naquele em que a gente se relaciona. Nós não depositamos confiança em quem a gente não conhece. Então, quanto mais a gente lê a palavra de Deus, a gente vê quem Deus é e a forma como ele age. E isso é simplesmente maravilhoso. Aqui diz o nosso texto bíblico, né? Peça. Está em Mateus capítulo 7, versículo 7. Diz assim, ó: pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nesse texto, meus queridos irmãos, vem falando em relação à perseverança, em relação a lutar com Deus em oração, porque aqui vem falando várias vezes que nós devemos pedir, buscar, bater, nós devemos clamar, nós devemos falar para Deus: Senhor, cumpre em nós a sua promessa. Lembra-se de quem nós somos pó. O Senhor é eterno, o Senhor é todo-poderoso, o Senhor é aquele que pode todas as coisas. Por meio da tua palavra, todas as coisas vieram a existir. Irmãos, eu acho que quando Deus ele criou o universo, ele fez algo tão grandioso, mas tão grandioso. Eu acho que quando ele decidiu fazer isso no seu coração, ele quis fazer por um único propósito, para mostrar para nós aqui, né, o único povo que havia caído em pecado, que ele pode todas as coisas. Que pelo poder da sua palavra tudo foi criado, tudo foi feito. O senhor imagine, né? Uma galáxia já é algo assim grandioso, mas Deus ele fez bilhões de galáxias. Cada galáxia com a sua complexidade, com as suas maravilhas, não é? Nós vemos as nebulosas, né? Nós vemos toda a beleza da criação de Deus, mas ele quis fazer muito mais, porque ele quis demonstrar para nós que ele pode todas as coisas. E eu fico maravilhado em relação a isso. Agora, nós já sabemos que Deus pode todas as coisas, nós já sabemos que nós temos que pedir a Ele, porque esse é o propósito, que a gente venha saber que nós somos totalmente dependentes dEle. E agora vem um outro passo muito importante, que está em Mateus capítulo 11, versículo 24. Diz assim, ó: por isso vos digo que tudo quanto pedires em oração, crendo que recebeste, e será assim convosco. Crer, meus irmãos. Mais uma vez eu reafirmo aqui para vocês, a gente só deposita a confiança na pessoa em que nós relacionamos, nas pessoas em quem nós confiamos. Então, por esse motivo, orando no Espírito
é fundamental que a gente cada vez mais a gente venha ter intimidade para com esse Deus. Eu fico maravilhado, né, irmão? Eu consegui imprimir o livro Passos para o Revivamento Espiritual, né, pessoal, e aqui fala algumas coisas muito importantes. Olha só, Deus ele pode fazer mais em 6 meses, através de um povo dedicado, que poderíamos fazer sem ele durante 60 anos. Uma outra coisa aqui que eu achei muito importante nesse livro aqui, que também fala um pouco da nossa dependência de Deus, fala assim, ó: alguém realiza uma pregação. Se esta pregação vai atingir ou tocar o coração de apenas um ouvinte, ou de muitos, isso não depende da capacidade oratória do pregador, mas sim do Espírito. E é ele que torna a pregação eficiente. Meus irmãos, tudo no mundo espiritual demonstra que nós somos totalmente dependentes de Deus. Nós estamos num grande conflito e as únicas armas que nós temos é o quê? É a palavra de Deus para nos orientar naquilo que Deus deseja e através da oração, ao qual nós abrimos o nosso coração a Deus pedindo a Ele poder. E Ele pede para que nós venhamos a pedir, Ele pede para que nós venhamos a crer. Aqui vem falando, né, uma coisa muito importante, um dos milagres que Jesus fez, né, diz assim, ó, a ação veio antes do milagre. Isso está em João, capítulo 7, versículo de 41 a 43, diz assim, ó: clame a promessa, agradecendo antes de ter visto qualquer resposta. É fácil isso, irmãos. Pelo olhar da fé, a gente crê que a gente já recebeu antes mesmo do milagre vir a acontecer. Jesus Cristo ele disse assim, ó: tiraram então a pedra. E Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves. Mas assim falei por causa da multidão presente, para que eles creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Louvado seja o nome de Deus. E aqui Jesus ele nos ensina, né, que nós devemos crer antes do milagre acontecer, sabendo de um princípio básico, irmãos, que eu sempre falo na igreja: todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Irmãos, todas as coisas. Nos grupos de oração, né, nós vemos aqui nos pedidos do varal várias coisas acontecendo com o povo de Deus, mas nós devemos saber de uma única coisa. A palavra de Deus ela diz que todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Ela não fala algumas coisas, ela fala tudo. Às vezes Deus permite uma enfermidade, às vezes Deus permite algum problema acontecer na sua vida, é porque Ele quer de alguma forma te ensinar alguma coisa. Porque em vários momentos da minha vida eu presenciei que quando o ser humano ele está cheio de si mesmo, Deus ele não consegue penetrar. Quando o ser humano está abastado, quando o ser humano está cheio, Deus ele não consegue entrar nesse coração para fazer a sua obra salvadora, a sua obra salvífica. Então, só quando o ser humano cai do cavalo, só muitas vezes quando vem uma doença, só muitas vezes quando vem um desemprego, o ser humano desce do seu pedestal e aí o ser humano está receptivo para que Deus entre e possa fazer a sua maravilha. Então, meus amados irmãos, nós devemos realmente compreender que tudo que Deus faz é para o nosso bem. Nós só temos que nos colocar o que na posição, nós temos que crer. Agora, para crer, nós temos que confiar. Confiar nas promessas que foram feitas, confiar que tudo que nós estamos pedindo é o Espírito Santo que está tocando em nossos corações. Porque a gente só não recebe, irmãos, se a gente vier pedir coisas más, coisas ruins, coisas que não servirão para o nosso crescimento espiritual. Continuando aqui, ó, nós vemos nesse versículo que Jesus agradeceu ao Pai por ouvir e responder à sua oração, antes que houvesse evidências de que ela tinha sido ouvida.
Isso é o quê? É relacionamento para com Deus. Eu amei muito, né, que Jesus ele fala assim, ó, aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim eu falei por causa da multidão das pessoas que estavam ali presentes. Então, irmãos, nós temos que crer, nós temos que confiar, porque nós temos um Pai amoroso. Aqui nós vemos, né, uma promessa bíblica, né, que diz assim em Números, capítulo 23, versículo 19: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Irmãos, todas as promessas que estão na Bíblia é para nós. Agora, para que nós venhamos a tomar posse delas, nós temos que estar na posição, irmãos. Nós temos que realmente estar na posição para que Deus nos ouça. Dando continuidade aqui, né? Ele pode fazer o que prometeu? Olha só o que diz Jeremias 32, versículo 17, né? Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é o que? Demasiadamente maravilhosa. Nada para Deus é impossível. Por isso que eu citei o exemplo aqui da criação, do universo, das galáxias. Deus ele demonstrou através da criação o quanto ele é poderoso, o quanto ele pode todas as coisas. Eu fico conjecturando com mim mesmo, Senhor, só uma galáxia já seria uma coisa maravilhosa, mas o Senhor fez bilhões. Isso, irmãos, é para que nós venhamos a crer que ele realmente pode fazer qualquer coisa em nossa vida. Diz assim, ó, olha só o que Ellen White escreveu. Assim como o carvalho repousa em sua semente, está o cumprimento da promessa de Deus na promessa quando clamada com fé a respeito das promessas da palavra de Deus. Em cada ordem, em cada promessa da palavra de Deus está o poder, a própria vida de Deus, através da qual a ordem será cumprida e a promessa realizada. Que coisa maravilhosa, né? A certeza de que a promessa há de se cumprir. Só que para essa promessa se cumprir, mais uma vez eu falo, meus irmãos, nós temos que estar na posição. É muito maravilhosa. Irmãos, aqui vem falando a experiência de Josafá, né? Em 2 Crônicas, capítulo 20. O rei Josafá, né, estava enfrentando uma iminente invasão de uma confederação de exércitos, né? Ele havia feito o preparo para tal crise, montando um exército de Judá, né? Construindo defesas, né? Ele tinha mais de 1 milhão de homens bem treinados e prontos para a batalha. Ainda assim, quando a ameaça se tornou conhecida pelo rei, sua primeira reação não foi cuidar dos preparativos para a guerra, mas em vez disso ele foi o quê? Ele foi buscar ao Senhor. Que exemplo maravilhoso. Eles estavam passando por uma grande dificuldade, um exército gigantesco estava acampado em redor de Judá, prontos para a batalha, e a primeira coisa que esse rei foi fazer foi levar o problema para Deus. Que isso, meus amados irmãos, possa realmente nos servir como exemplo. Quando nos deparamos com problemas na vida, nossa reação deveria ser o quê? A mesma. Buscar o quê? Primeiramente a Deus. Isso não significa que não faremos o que podemos fazer para resolver qualquer situação que possa surgir. O perigo é que nós temos a tendência de imediatamente lançar mão dos nossos recursos humanos para ajudar, ajuda e livramento. A gente muitas vezes, antes de levar o problema para Deus, a gente tenta resolver ele com as nossas próprias mãos. E esse muitas vezes pode ser o nosso erro, né? Pode ser, não, com certeza é. Deus ele deseja partilhar, meus queridos irmãos, de cada detalhe da nossa vida. Nós devemos estar o tempo todo em oração, mesmo nos nossos afazeres diários, mesmo em nossas labutas, mesmo em nossos trabalhos, né? Aqui eu vou ler a oração que Josafá fez, né, porque eu achei ela muito, muito linda, muito maravilhosa. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não é tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir.
Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra diante do teu povo de Israel, e não deste para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, a espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia. Foi isso que o rei Josafá estava fazendo. Ele veio até a casa do nosso Deus e levou para Deus o que estava acontecendo, os seus problemas. Louvado seja o nome de Deus, porque o Espírito Santo tocou no coração dele e ele foi levar o problema. Que coisa maravilhosa, né? E diz assim, ó: tu nos ouvirás e livrarás. Olha, irmãos, isso é promessa bíblica. Tu nos ouvirás e livrarás. A certeza de que Deus iria livrar. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe e do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir, quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão pago, vindo a lançar-nos fora da tua possessão. Olha só, aquilo que Deus havia prometido ao povo de Israel, aqueles povos estavam querendo lançar o povo de Israel fora da possessão que Deus havia dado, né, por herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti. Olha só, que coisa maravilhosa. Porém os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as crianças, as mulheres e seus filhos. Irmãos, todo o povo, um só pensamento. Eu queria tirar dessa última parte aqui também um ensinamento muito importante, irmãos. Eu tenho certeza que Deus ele cumprirá a promessa do derramamento do Espírito Santo quando os seus escolhidos realmente quererem, quando todos estiverem de pé clamando como uma só voz, com um só coração: Senhor, cumpre-nos a promessa. Nós precisamos salvar as pessoas que estão aí fora, precisando de uma palavra amiga, precisando da tua graça salvífica. Quando isso acontecer, como está acontecendo, irmãos, Deus ele está levantando várias pessoas ao redor do mundo com esse propósito aqui. Esse livro aqui, né, Passos para o Reavivamento Pessoal, nós vemos que esse movimento aqui já está acontecendo na Alemanha porque há mais de 15 anos, no mínimo. E nós vemos outros acontecendo em várias outras partes do mundo, e chegou o momento do Brasil. Louvado seja o nome de Deus que ele levantou essa pandemia aqui no nosso meio. Porque se não fosse essa pandemia, pessoas como o irmão Mário, como o pastor Robson, pastor Edson, não estaria formando esse culto aqui das madrugadas e reavivando a vida do povo de Deus. Irmãos, como eu falei, todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. E em meio à desgraça, Deus pode trazer bênçãos. O que adianta nós vivermos nessa terra 20, 30, 50 anos e depois morrermos sem a salvação? Então é preferível que Deus traga essa pandemia, meus queridos irmãos, e as pessoas possam se reavivar espiritualmente. Porque uma vez salvo com Cristo, a pessoa pode morrer porque a salvação dela está garantida. Que oração Josafá fez? Convocou todo o povo, era um só pensamento, um só o coração do povo. Tinha como Deus, meus amados irmãos, não ouvir essa oração? Tinha como? Todo o povo clamando a Deus pelas suas promessas. Louvado seja o nome de Deus. Aqui vem falando, né, em relação aos 5 passos para a vitória da oração, das promessas de Deus. Primeiro, o rei começou louvando os atributos de Deus, especialmente aqueles relacionados ao problema que ele estava enfrentando. Nós vemos isso no versículo 6. Ao deparar-se com o ataque inimigo, como aconteceu com Josafá, foi encorajador para ele relembrar que Deus tem poder sobre todos os reinos e todas as nações.
Poder e força estão em suas mãos e ninguém te pode resistir. Devemos sempre glorificar e exaltar o nosso Deus, meus amados irmãos. Em segundo lugar, vem falando aqui, o rei convocou o quê? Recordou a Deus das vitórias do passado, as maravilhas que ele fez, né? Que foram obras grandiosas, né? A forma poderosa como ele levou o povo de Israel do Egito e outras maravilhas e outros livramentos que ele havia feito. Em terceiro lugar, ele declarou em oração uma promessa que Deus fez ao seu povo no passado, uma promessa relacionada com o problema que ele estava enfrentando ali no presente. Após esses 3 passos em oração, Josafá então declarou o problema em si. E depois, finalmente, ele louvou a Deus antes que qualquer evidência de vitória pudesse ser vista. Irmãos, eu me lembro de um momento muito triste na minha vida. O meu primeiro filho, né? Eu fiquei sabendo que eu ia ser pai depois de 8 meses, né? 9 meses praticamente, a criança veio a nascer. E num dia eu tive a maravilhosa notícia de que eu ia ser pai, né? Do meu filho menino, de tanto que eu queria ele, né? O meu primogênito. E depois de 23 horas, a minha sogra ela me acorda dizendo que meu filho havia falecido e que eu deveria ir para o hospital. Foi um momento de muita dor, de muita tristeza, né? Mas eu agarrei, meus queridos irmãos, as promessas bíblicas. E por mais que eu estivesse triste, porque o meu primogênito estava ali dormindo, eu tinha certeza de que um dia Deus ele poderia me dar ele nos meus braços. Eu poderia ter ele em minhas mãos. Então, meus amados irmãos, isso me fez querer ainda mais estar no céu, para que meu filho também pudesse estar comigo naquele momento. Irmãos, todas as promessas bíblicas são para que a gente possa realmente tomar posse delas. Agora, para que isso aconteça, meus queridos irmãos, Deus ele demonstra através da palavra de Deus que nós devemos o quê? Nós devemos estar na posição. Nós devemos fazer aquilo que Deus pede, nós devemos buscar Ele, nós devemos nos consagrar. Porque se a gente se colocar na posição, não há oração que Deus não responde, porque Ele nos ama. E eu comparo muito a oração comparo muito a Deus como um pai, né? E a oração meio como a gente se dirige a esse pai. Qual é um pai que, vendo seus filhos pedir e clamar por alguma coisa, não atenderá ao seu pedido? Irmãos, se mesmo nós que temos um conceito, por causa do pecado, né, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos não são aqueles que são originais, né, anterior ao pecado, mesmo assim a gente ainda tem uma grande satisfação em querer suprir as necessidades dos nossos filhos, quanto mais a Deus que nos ama e que o seu amor é muito maior do que o nosso. Então, nós devemos simplesmente nos colocar na posição e crer que, independentemente de qualquer coisa, Deus ele sabe o que é melhor para nós. Agora, para finalizar, eu queria só dizer uma coisa, que nós devemos fazer o quê? Nós devemos nos apossar das promessas bíblicas. Nos apossar dela. Senhor, está escrito na tua palavra, eu tomo posse dela pela fé. Pela fé. Eu creio que há de acontecer, porque é para a honra e glória do teu santo nome. E, meus amados irmãos, quando acontecer um milagre, glorifique a Deus para todas as pessoas que você ouvir. Porque sempre no passado que Deus operava as suas maravilhas era para que o seu nome fosse glorificado. Por isso que eu comecei essa mensagem de hoje falando que a minha glória eu não dou para ninguém. A minha glória eu não dou para ninguém. As pessoas estão tentando fazer as coisas pelo seu próprio esforço. E não é pelo nosso próprio esforço, é pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que começou a obra é o Espírito Santo que vai terminar. As pessoas estão querendo fazer as coisas da sua maneira, não. É ouvir a voz de Deus e deixar Ele guiar.
Eu me lembro do exemplo do pastor Edson, que ele falava muito, né? O exemplo lá de João e dos discípulos pescando a noite inteira, jogando a rede para lá e a rede para cá, e a rede sempre vindo vazia. Mas quando eles ouviram a voz de Deus, meus irmãos, joga a rede. E a rede foi jogada e a rede veio cheia de peixes. E a mesma coisa hoje vai acontecer conosco, quando nós passarmos a ouvir a voz de Deus. Então, tudo no mundo espiritual, nós temos que estar sendo dirigido por Deus. Nós temos que colocar a nossa vida no altar, nós temos que buscar a Ele de todo o coração. E aí, meus amados irmãos, os milagres vai acontecer para a honra e para a glória do nosso Deus. Essa é a mensagem, meu querido e amado irmão Mário. Muito obrigado pela oportunidade, que o Espírito Santo possa é, gravar essas mensagens em nossos corações. Obrigado. Nós é que agradecemos, Marcelo, nós é que agradecemos. Agradecemos a Deus por ter você conosco. Uma Que bênção, bom. né? Se alguém estava em busca de uma resposta, ela veio nessa madrugada, em nome de Jesus. Que Amém, bênção, sim. Marcelo. Sua experiência de vida, você é um homem de fé. Tenho certeza que Deus vai devolver seu filho naquela manhã Amém. gloriosa. Está perto, viu? Não vai Está, eu demorar. sei. O Senhor vai devolver o seu filhão, você vai estar com sua família por toda a eternidade, juntamente com essa Amém. família da madrugada aqui. Muito Ô, obrigado, glória. Marcelo. Uma bênção ouvir você. Fique tranquilo, nós vamos continuar te explorando um pouquinho mais em outras oportunidades. É um prazer, é uma honra. Fique à Será vontade. sempre uma alegria ouvir você pregar. Para quem não sabe, o Marcelo é ovelha do pastor Edson. Esse pastor Edson é uma potência, viu? É, Verdade. é da igreja aí do Marcelo, do pastor Edson Loura. O pastor está muito bem servido de pregadores e líderes aí no seu distrito. Amém. Maravilha, Edson, Marcelo, muito obrigado, Deus seja louvado. Vamos entrar no louvor e voltaremos para que o nosso irmão Marcelo conclua a mensagem dessa manhã como oração. Vamos louvar o Senhor.
Eu Amém. amo esse louvor, viu? É uma bênção. Queridos, deixa eu passar um recadinho para vocês rapidinho antes que o Marcelo feche. Sábado passado, queridos, alguns irmãos foram para a madrugada às 4 horas da manhã. Todo sábado nós temos o compromisso de estarmos não às 4, mas às 5 horas da manhã no ID com o pastor Edson Loura, tá bom? Então amanhã não vá para a madrugada 4 horas, vá para o joelho 4 horas. 5 horas você se levanta da sua oração, entra no ID. Nós estaremos todos juntos às 5 horas da manhã ali com o pastor Edson. Não é isso, pastor Edson? 5 horas da manhã no ID ali com o pastor Edson, ok? Então, 4 horas da manhã, você não entra na madrugada que não vai ter ninguém lá. Levantou 4 horas, dobra teu joelho e vai conversar com o Papai do Céu, ok? Deixa eu passar aqui, Marcelo, rapidinho, quem vai estar conosco em oração no dia de hoje, 23 de abril de 2022, 21. Pastor Edson, hoje, uma data especial para mim, viu? Eu faço hoje 28 anos de adventismo, para a honra e glória do nosso Deus. Há 28 anos atrás, eu estava descendo as águas, nascendo para Cristo. Eu estou precisando nascer todo dia, viu? Todo dia eu preciso nascer de novo. Mas para mim é uma data muito especial hoje, 28 anos, viu, irmã Nina? 28 anos caminhando com Cristo aí, para a honra e glória do nosso Deus. Sou muito grato a Deus por esse presente de conhecer a mensagem angélica, a terceira mensagem angélica, e fazer parte dessa família maravilhosa que eu aprendi a amar, que é a família da madrugada com Deus. Quem vai estar conosco hoje orando? Às 7 até às 21 horas. Fique atento, viu? Concinha, Ailton, lá de Itiúba, Ildete Xavier, Nilza, do Rio de Janeiro, Selma Carneiro, Vasti, Vasti, viu? Isabel Barra de Pujuca, a mãe, vó Isabel, Fabi Gomes, NN, Gerlânia, Iracema, Joselito, Rosemary, Valti, tem Vasti e Valti, e Simone Campos. Esses são os oradores do dia de hoje. Lembre-se sempre, queridos, eu oro por você, você ora por mim, e Deus sempre vai agir por cada um de nós. Marcelo, suas Amém. considerações e oração, meu querido. Pastor Edson, quer falar alguma coisa? Está calado hoje? Não, eu tenho aqui o meu ancião da igreja de Bento Ribeiro falando, eu fico quieto. Tá bom? Eu só Amém. quero agradecer a Deus, irmão Mário, porque está chegando o dia 21 de maio. Porém, 21 de lembrando, maio. quem não está tendo o seu pequeno grupo está um pouco atrasado, mas ainda tem a promessa de Deus ainda abençoar. Reúna e já vá começando a partir de agora a convidar as pessoas que você ora para entrar às 4. Se eles entrarem às 4 da manhã conosco, eles vão conseguir entrar às 5, às 10 madrugadas. Então, é o desafio. Que bom. Obrigado. Marcelão, meu querido, suas considerações e a oração. Obrigado, irmão. Eu queria falar que esse ano, Crescendo em Graça, ele marcou a minha vida numa campal no Rio de Janeiro, em Campos, né? É lindo, eu Olha, amo esse louvor, eu amo esse louvor. essa campal foi tão espiritual, tão maravilhosa, que esse hino foi o hino tema, né? E por isso ele marcou a minha vida. E eu sempre que eu posso, eu estou louvando a Deus, porque é uma entrega, né? Que a gente coloca tudo para Deus para que Ele possa fazer a sua obra maravilhosa, que é transformar, né? Vamos falar com Deus, meus amados. Marcelo, Sim? nessa oração, tem um casal aqui no grupo, missionários, já levaram muitos ao batismo, e Amém. eles são meus tios, Pedro e Lúcia. Ah, E sim. que eles tenham saúde aí, meus tios queridos estão lá em Natal, para que eles levem muitos ao batismo em maio, agora nessa empreitada dessas vigílias aqui conosco. Amém. Eles Amém. estão aí conosco. Deus abençoe minha tia querida. Pressão vai ficar novinha, igual de um bebê, pressão arterial. Meu tio Pedro, tá bom? Um Um abraço a abraço. esse casal maravilhoso aí, irmão Pedro e irmã Lúcia, sinta-se abraçada por todos nós, viu? Marilza Amém. está sem pequeno grupo, alguém escolhe Marilza aí para colocar em pequeno grupo, viu? Vamos lá, Ô, Marcelo. Mário, Oi, a gente pastor está Edson. atrasado, vamos atrasar mais um pouquinho. A minha tia e meu tio ali, eles têm aí um primo, eu tenho um primo, né? Eles me deram um primo maravilhoso que é pastor também. Chama ele para pregar aqui também, viu, Mário? Fica a dica. Pronto. Só passar para mim o contato que a gente entre em contato com ele. Que bênção, né?
Família missionária, né? Oh, glória! Louvado seja o nome de Deus. Vamos falar com Deus, meus amados. Santo Deus, amado Criador, muito obrigado, Pai querido, por esses momentos em que passamos com a família de Deus, a nossa família espiritual, os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que o Senhor possa nos unir, Pai querido, com o teu amor. Que o Senhor possa nos unir, Pai querido, através do teu Santo Espírito, para que haja um só pensamento, um só propósito, ó Pai, de se fortalecer espiritualmente. Mais uma vez eu te peço, Pai querido, que nós venhamos a ter cada dia mais fome e sede de Ti, para que a gente venha, Pai querido, exalar a Cristo no nosso viver, para que a gente venha, Pai querido, ser transformado pelo Teu amor, porque nós temos uma mensagem importante a proclamar neste mundo. Aqui vem falando, Pai querido, desse casal missionário que se encontra conosco. Louvado seja o nome de Deus, Pai querido, porque essa família loura, Pai querido, tem sido uma bênção por onde quer que eles estejam. Uma família que tem o princípio básico de levar a salvação a outras pessoas. Pai querido, continue abençoando a cada um deles, a cada um que recebeu o chamado, Pai querido, de pregar esse evangelho, que o Senhor possa usá-los como instrumento de tuas mãos e que eles possam, Pai querido, querer cada vez mais estar cheio do teu Santo Espírito, para que as suas palavras possam ter poder para penetrar nos corações endurecidos por causa do pecado, ó Pai. Essa mesma oração eu te peço para com todo esse grupo, Pai querido. Revista a tua igreja de poder, Senhor. Nós estamos te pedindo poder, Pai querido, poder para pregar, poder, Pai querido, para ouvir a tua voz e ir nas pessoas que estão sedentas de ouvir a tua voz. Pai querido, para finalizar, eu te peço que a gente possa se apossar das promessas bíblicas, nos momentos de dificuldade, que em primeiro lugar que a gente possa olhar para o céu e colocar diante da tua santa presença tudo aquilo que nos tira a nossa paz. Dai-nos a tua bênção, a tua companhia e um dia maravilhoso, Pai querido, dirigido pelo teu Santo Espírito. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Marcelo. Obrigado a todos. Oi, pastor. Chamou? Ok, queridos, hoje é sexta-feira, o sol quando se declinar começa o sábado, então que você tenha um dia de preparação maravilhoso e quando o sábado chegar, possamos estar louvando o nome do nosso Deus. Um ótimo dia a todos vocês, Deus abençoe a todos ricamente, em nome de Jesus.